pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia, comigo, professora Tayane. A gente aprendeu na aula anterior sobre embriologia, a gente viu como que acontecia a organogênese, a formação dos tecidos. Então agora a gente vai especificamente aprender sobre esses tecidos animais, que é a histologia. E nessa aula a gente vai falar sobre tecido epitelial e tecido conjuntivo. Então vamos lá. Organismos formados por várias células, eles apresentam vantagens em relação aos unicelulares. Isso porque a gente tem divisão de tarefas, o organismo consegue trabalhar de maneira mais eficiente, tem um grupo de células especializadas para determinada ação, então a gente vai ter funções mais especializadas. Um organismo unicelular, ele não forma tecidos, porque tecidos são conjuntos de células, e ele apresenta somente uma. Então, esses tecidos, eles são formados a partir dos folhetos embrionários, que a gente viu que são formados lá na fase da gástrula, né? Do blastocisto para a gástrula. E quem são eles? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, os tecidos, eles são formados por células que apresentam formas e funções variadas. Além dessas células, a gente vai ter substância intersticial e líquido intersticial compondo. Então, a gente vai ter 4 tipos básicos aí de tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Então, os nossos 3 componentes estão representados para vocês aí na imagem. 1 são as células, 2 as substâncias intercelulares e 3 o líquido intersticial que fica entre essas células. Tecido epitelial, em relação à substância intercelular. O que é a substância intercelular? É a substância que está presente entre uma célula e outra. Então, se a gente pensa no tecido epitelial, uma das funções dele é proteção, revestimento. Então, para ele, não faz sentido para esse tecido ele ter células espalhadas. Se ele quer proteger para formar uma barreira, é muito melhor que essas células estejam unidas. A gente fala que elas estão justapostas. Agora, no tecido conjuntivo, ele é rico em substância intercelular, porque a principal função dele é preenchimento, ele quer ocupar espaço. Então, nesse caso, as células vão estar bem esparçadas, com muita substância intercelular entre elas. Nos tecidos musculares, a gente vai ter células que vão estar especializadas com o movimento dos órgãos e dos ossos. Então, a gente vai ter o aparelho locomotor. A gente vai falar de contração muscular, como que isso, interfere para a geração do movimento. E o tecido nervoso, ele já está relacionado com as nossas sensações. Ele mostra como que o nosso corpo se relaciona com o ambiente, como que a gente é capaz de responder a estímulos, como que a gente interpreta isso, como que a gente gera respostas. E na aula de hoje a gente vai tratar dos 2 primeiros, o epitelial e o conjuntivo. Então, o tecido epitelial, também chamado de epitélio, ele depende da sua localização. Ele vai ter uma função específica em determinado local, como, por exemplo, proteção, absorção e secreção de substâncias, percepção de sensações. Então, ele vai ter aí uma gama de funções de acordo com o local no qual ele está presente. O tecido epitelial, ele pode ser originado por qualquer um dos folhetos embrionários. Por quê? Quando a gente fala de tecido epitelial, a maioria das pessoas relaciona somente a pele, porque a nossa epiderme, ela é de tecido epitelial. E realmente, essa é a ectoderme. Porém, o revestimento do tubo digestório também tem uma camada aí de epitélio. Uma camada que envolve o coração, que envolve o pulmão, também é tecido epitelial. Então, eles revestem órgãos internos. E por esse motivo, eles podem ser originados aí de qualquer folheto. Eles podem ser classificados como epitélios de revestimento ou epitélios glandulares. Os de revestimento, eles vão ter a função de revestir. Revestir externamente o corpo, revestir internamente as glândulas, os órgãos, determinadas cavidades. E eles podem ser epitélios glandulares, que vão compor determinadas glândulas. Quais são as características desse tecido? Ele é avascular, ou seja, ele não tem vasos sanguíneos. Então, para ele receber nutrientes, ele precisa de um tecido conjuntivo. Por isso, toda vez que a gente tiver um tecido epitelial,
ele vai estar associado a um tecido conjuntivo, que é o caso que a gente está vendo aí na imagem da pele. A pele, a gente tem a epiderme, que é o tecido epitelial, e abaixo da epiderme, a gente tem a derme, que é de tecido conjuntivo. Então, eles sempre vão estar associados. Essa comunicação, ela é feita por uma lâmina, chamada de lâmina basal, como vocês podem observar aí na imagem. Ela fica entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Essa lâmina, que é cheia de glicoproteínas e de colágeno, é através dela que a gente vai ter a difusão de gases, já que não tem vasos sanguíneos, precisa chegar até a epiderme, né? Então, os gases, os nutrientes, os resíduos, tudo do tecido epitelial e o tecido conjuntivo vai ser passado através dessa rede. Em alguns casos, tem fibras do tecido conjuntivo que se associam com essa lâmina basal. Então, ao invés de chamar de lâmina basal, a gente chama de membrana basal. Essa membrana, ela forma ali uma camada mais espessa do que só a lâmina. E ela prende por completo ao tecido conjuntivo, ao epitélio. Então, a gente consegue ver como uma estrutura única aí, né? A gente consegue estar agarradinho um tecido no outro. Através dessa membrana, a gente vai ter o intercâmbio de substâncias e vai criar uma barreira contra micro-organismos, fazendo parte, então, de uma das formas de proteção do nosso corpo. Os epitélios de revestimento. Eles estão especializados, então, na cobertura externa do corpo, como, por exemplo, a nossa epiderme, e também no revestimento de cavidades internas, como, por exemplo, aí o endotélio. O que é o endotélio? É a camada que reveste internamente os vasos sanguíneos, artérias, veias, né? Os nossos vasos vão apresentar essa camadinha interna aí, chamada de endotélio. Como a gente já disse, ele é avascular e ele não tem nervos, ou seja, não tem conjuntos de neurônios. O que chega até ele é somente terminações nervosas. Então, chega somente aquelas partezinhas finais, mas não tem acúmulos de dendritos e nem acúmulos de corpos de neurônios ali, tá? Nem de axônios. Só chegam as terminaçõezinhas nele. As células são coesas ou justapostas. Elas estão todas agarradinhas, uma do ladinho da outra. Tem substância intercelular ausente ou em pouca quantidade, como eu falei para vocês, e constitui o glicocálix. O glicocálix, ele é uma estrutura que se posiciona acima da membrana plasmática das células e é uma deposição de glicoproteínas que tem ali, que serve para reconhecimento celular. Uma célula reconhece a outra através desse glicocálix. Classificação desses epitélios de revestimento. Eles podem ser classificados de acordo com o número de camadas. Então, a gente tem o epitélio simples, que tem uma camada. Epitélio estratificado, que tem mais de uma camada. E o pseudoestratificado é aquele que parece que tem muitas, porém ele tem uma só que é espessa. Então, a gente consegue observar que só tem um núcleozinho aí por célula. Então, é uma camada só, porém é uma camada maior que dá a ideia de ser estratificado, porém não é. E quanto ao formato? A gente tem células que vão apresentar formato pavimentoso, que vão apresentar formato cúbico, formato prismático. Então, tem vários tipos de célula. E isso vai depender da função dela. Por exemplo, quando a gente trata de um vaso sanguíneo, que é um capilar, ele precisa fazer troca com os alvéolos lá no pulmão. Então, ele tem uma camadinha só de célula. Vale a pena para ele ter uma célula cúbica que dificulta a passagem, a difusão? Não. Então, ele vai ter um epitélio pavimentoso, que é aquele esticadinho, a célula é alongada, então facilita esse processo de troca. Então, isso está relacionado com a função da célula dentro do corpo, tá? Do tecido. O epitélio da bexiga, ele é um epitélio que é um pouquinho diferente, por quê? Ele vai apresentar células variadas. Como vocês podem ver, a bexiga ela tem células cúbicas e quando elas estão estiradas, que a bexiga está cheia, elas podem ficar com células mais achatadinhas, né? Elas podem formar outro tipo de
formato. Então, nesse caso, a gente fala que é um epitélio de transição. Por quê? Ela vai depender do estágio do órgão. Ele tem determinados momentos que ela vai estar de uma forma e em outros ela vai estar com as células mais estiradas, dependendo da contração ou do relaxamento dela. E como eu disse, ele também pode ter outra função, ao invés de revestimento, de constituir glândulas. Então, essas glândulas são originadas diretamente desse epitélio de revestimento. Elas são formadas ainda no desenvolvimento embrionário, através da multiplicação, então se forma um monte de células naquela região, e essas células que foram formadas, elas internalizam. Então, são formadas a partir de células epiteliais, e muitas vezes elas alcançam outros tecidos, como o tecido conjuntivo, mas não foi formada lá. Elas são formadas ainda quando o embrião, nas células epiteliais, nas células de revestimento. E toda glândula é formada por células secretoras. O que é isso? Células com capacidade de secretar, de liberar substâncias. E aí, vamos olhar então, o tecido epitelial. Aconteceu uma proliferação de células, que foi o início da formação da glândula. A glândula, então, vai sendo formada e alcança o tecido conjuntivo. E depois a gente tem aí a formação de dois tipos de glândulas. Ou elas podem formar ductos de secreção, que é uma glândula exócrina, ou ela pode formar uma glândula que se desprendeu. Estão vendo? Ela se desprende do tecido epitelial e ela não tem ducto de secreção. Então, ela tem ali somente vasos sanguíneos aderidos a ela, ou capilar sanguíneo. Essa glândula é uma glândula endócrina. Ela vai lançar o produto dela diretamente no sangue. Por isso que ela tem vários vasos associados a ela. Por isso que a glândula endócrina produz quem? Hormônios, ok? Então, vamos relembrar aí tipos de glândulas. Glândulas exócrinas possuem ductos de secreção. Então, elas vão liberar essa secreção ou para fora do corpo ou dentro de alguma cavidade. Por exemplo, glândulas lacrimais vão liberar as lágrimas. Glândulas mamárias liberam leite materno. Glândulas sudoríparas liberam suor. Sebáceas liberam sebo. Então, a gente tem aquela oleosidade natural da pele, né? Então, elas vão ser formadas pelo adenômero, que é onde vai ter a produção dessa secreção, e pelo ducto, que é o qual vai liberar essa secreção. Essas glândulas exócrinas, elas vão ser classificadas quanto ao formato da porção secretora como tubulosa ou tubular, que é essa primeira que está aí, a mais comum. Tem a acinosa, tem a túbulo-acinosa, que apresenta túbulo simples e composto. Então, a tubular, ela só tem um. A ramificada, ela tem mais de um. A gente tem a acinosa, que tem mais de uma estrutura ramificada. Então, isso aí é só para a gente entender que elas podem ser diferentes. Precisa ficar focando, né, nesses nomes. De acordo com o tipo de secreção, aí é legal. Uma glândula, ela pode ser mucosa, quando ela tem uma secreção espessa, que é rica em mucopolissacarídeos. Ela pode ser serosa quando ela tem uma consistência que é mais fluida, que é rica em proteínas. E ela pode ser mucocerosas quando ela tem secreção mista, que são as glândulas presentes lá nas células epiteliais do intestino delgado. Ele libera tanto essas substâncias ricas em proteínas como rica em muco. Então, ele vai apresentar aí secreções mucocerosas. E da maneira como ela é eliminada, ela pode ser classificada em holócrina, merócrina e apócrina. Holócrina são aquelas glândulas que estão em constante regeneração. Por quê? Quando elas secretam a sua substância, as suas células se desintegram e fazem parte desse material, como por exemplo as glândulas sebáceas. Quando elas secretam, elas vão então desintegrando e começam a fazer parte dessa região. Por isso que a gente sabe que se não tomar banho, o acúmulo dessas células mortas com micro-organismos gera mau cheiro, né? Por causa da presença delas. As merócrinas são aquelas células que não se desintegram. Então, elas apenas liberam a secreção delas.
A saliva, quando a gente libera a saliva, a gente não perde essas glândulas, elas continuam ali. Ela só libera a secreção. As glândulas sudoríparas que liberam suor também. Agora, as apócrinas são aquelas que, quando elas secretam, as suas células perdem parte apical do citoplasma. Só que aí elas conseguem regenerar essa parte perdida. É o caso, por exemplo, das glândulas mamárias. Então, à medida que elas vão secretando, elas vão perdendo a parte apical, que é a pontinha, só que elas conseguem regenerar isso daí. Então, holócrina perde tudo, merócrina não perde nada e apócrina perde só a porçãozinha apical. Aí mostrando para vocês como que são elas, ó. Agora a gente vai ver glândulas endócrinas. Elas não têm ductos, então elas liberam as secreções delas, os hormônios, diretamente no sangue. Como, por exemplo, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, a hipófise, a gente vai ter aí o pâncreas, que tem porção endócrina também. Então, eles vão liberar somente na corrente sanguínea, não tem ducto de secreção. E aí elas podem, a gente vai ter como terceira classificação, as anfícrinas ou mistas. Essas glândulas, elas vão ter os dois tipos de secreção. Então, uma porção delas vai ter ducto e a outra porção vai ser revestida de vasos que vai liberar diretamente na corrente sanguínea. Exemplo, o pâncreas é uma glândula mista. Ele produz suco pancreático que ele lança dentro do intestino para ajudar na digestão. E ele produz insulina e glucagon que ele lança no sangue para regular a glicose, a glicemia. Então, é uma glândula mista. Os homens têm testículos. Testículo produz testosterona no sangue e libera espermatozoides, por exemplo, na ejaculação. Então, ele vai apresentar aí também função mista. Os ovários, a mulher, ela produz estrogênio através dos ovários no sangue, estrogênio e progesterona. E ele também vai liberar ovócitos secundários dentro de uma cavidade que é a tuba uterina. Então, essas glândulas a gente considera como mistas. Sistema tegumentar humano. Quando a gente fala especificamente do nosso sistema de revestimento, a gente fala de sistema tegumentar. Então, nele, a gente vai ter anexos epidérmicos, a pele e dois tipos de glândulas exócrinas, que são as sebáceas e as sudoríparas. O tegumento ele vai auxiliar na regulação da temperatura corporal, na possibilitação de percepção de estímulos, porque na pele que a gente vai apresentar receptor de dor, de frio, de calor, né? Todos os receptores estão aí. Ela que vai promover proteção contra choques mecânicos, contra a desidratação, contra a radiação, porque a gente vai ter a melanina, né? A micro-organismos patogênicos devido a essa barreira de entrada e outros corpos estranhos. Então, estruturalmente, a pele é constituída por duas camadas. Epiderme, que foi originada da ectoderme, que se une firmemente à derme, que é essa camada de baixo, que foi formada por que é de tecido conjuntivo, que foi formada inicialmente pela mesoderme. E aí, o que a gente vai apresentar na pele? Os melanócitos, que são células especializadas na produção de melanina. Essa melanina ela fica situada junto à lâmina basal, que é aquela que fica entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. A gente vai produzir melanina para quê? É um pigmento que dá cor à pele. E ele vai ser sintetizado, né, através de um aminoácido chamado de tirosina. Tanto, pessoal, que quem tem deficiência na produção dessa conversão do aminoácido, a pessoa é albina, porque não consegue fazer essa conversão da tirosina, tá? Então, ela que vai dar cor à pele e aos pelos. Por que ela é uma proteína tão importante? Por que a melanina é uma proteína tão importante? Porque nela que vai ter a absorção da energia contida dos raios ultravioletas do sol. Então, ela vai neutralizar os radicais livres. E a quantidade de melanócitos, ela vai ser maior ou menor nas pessoas, e isso que vai determinar a coloração da pele. Então, o que vai determinar é a quantidade de melanina que a pessoa apresenta, que é uma estrutura, né, uma substância produzida pelos melanócitos presentes, então, na nossa pele.
Abaixo da epiderme, a gente tem a hipoderme, que é um tecido conjuntivo frouxo, que fica em contato íntimo com a derme. Dependendo da região em que ocorre, ela pode apresentar adipócitos, que são células de gordura. Então, é importante a gente lembrar que abaixo da epiderme, tem essa hipoderme, ela não faz parte da pele, tá? Ela somente está ali abaixo, dando uma estrutura, um suporte mecânico, vai servir como isolante térmico, como reserva energética. Então, ela é um tecido subcutâneo, que está abaixo da pele, mas não faz parte da pele. A pele é formada somente pela epiderme e pela derme, tecido epitelial e tecido conjuntivo. E os anexos tegumentares que a gente tem? Unhas, pelos, as glândulas, né? São todos anexos que estão aderidos aí, que foram formados a partir da nossa pele. Neles a gente tem poros e orifícios que são formados pela abertura dos folículos pilosebáceos e das glândulas sudoríparas. Então, das glândulas sebáceas, a gente tem poros que se abrem na pele, que a gente consegue até observar, né? Quando esses poros estão mais abertos, mais fechadinhos, que é para a liberação desse sebo. E também da glândula sudorípara responsável pela liberação do suor. As unhas, elas estão tanto nas pontas dos dedos dos pés, para dar equilíbrio ao andar, e das mãos para facilitar na apreensão de objetos. São formadas por células mortas e queratina, que é um tipo de proteína, que formam lâminas de consistência endurecida em uma dobra, né, que é o leito da unha. E os tecidos conjuntivos? Ele é originado pela mesoderme, então é caracterizado aí, né, por esse tecido, e não igual a gente viu que o tecido epitelial podia ser originado de qualquer um. Ele é caracterizado por um número bem variado de tipos celulares. As células estão dispersas em uma grande quantidade de matriz celular e é uma rede de fibras aí proteicas que ficam mergulhadas em uma substância amorfa. Parece, né, a composição delas determina o tipo de tecido do qual a gente está falando. E como eu disse, eles têm a principal função de preencher espaço. Eles são classificados em, basicamente, propriamente dito e tecido conjuntivo com propriedades especiais. O propriamente dito é o tecido conjuntivo em si, que vai fazer preenchimento, vai estar relacionado com a defesa, com a ligação entre outros tecidos. E o com propriedades especiais é aquele que vai apresentar funções específicas, como, por exemplo, o tecido adiposo, que é o de gordura. Ele vai fazer o isolamento térmico, porque a camada de gordura impede a saída de água, então mantém o calor dentro do corpo. Ele vai servir como reserva energética, acumula, né, energia nesse tecido de gordura. Amortecedor de impactos, porque quando cai, ele promove uma barreira para evitar a quebra de osso, por exemplo. Tanto que animais que vivem em climas frios, né, eles acabam tendo uma quantidade de tecido adiposo muito grande, tipo o urso. Por quê? Eles precisam disso como estratégia de hibernação, invernos rigorosos, então eles acabam consumindo essa reserva. Outro tipo de tecido que a gente tem é o cartilaginoso, que é a cartilagem que dá sustentação para o nosso corpo, porém é uma sustentação com uma certa flexibilidade. Quando a gente pega aí no nariz, pega na orelha, né? Ela tem sustentação, porém ela não é dura igual o osso, ela é mais flexível. O osso, né, que é o tecido ósseo, ele dá sustentação, porém é uma sustentação com rigidez. E o tecido reticular ou hematopoiético é o tecido conjuntivo que produz o sangue, por isso ele é chamado também de sanguíneo. Aqui a gente pode observar uma perna, né, mostrando pra gente, e esse corte transversal do joelho, que está entre a coxa e a perna, a gente vê todos os tipos de tecidos presentes aí. O tecido epitelial mais externo, a derme, que é tecido conjuntivo propriamente dito. A gente tem aí o tecido adiposo, que é o hipoderme, que está abaixo da pele. Nós temos os ossos que estão mostrando para vocês aí. A patela do joelho é um osso, a tíbia e a fíbula são ossos da perna. Tem o fêmur, né, na coxa. Tem os músculos mostrando aí pra gente, também tem tecido muscular, como por exemplo o sartório da coxa, o quadríceps, né, femoral. Então a gente tem aí
tecido cartilaginoso, porque entre um osso e outro a gente tem cartilagem para evitar o desgaste ósseo. Então a gente tem o seu sangue circulando ali, então o tecido sanguíneo também está presente. Então a gente tem um pouco de tudo, né? Então ele mostrou aí um resumo desses tecidos conjuntivos e mostrou também os outros tecidos associados, o epitelial, o muscular, o nervoso, né? Então aí a gente consegue observar também a mesma imagem, tá? De uma forma diferente de um braço. Os tecidos conjuntivos, então, eles são fibras proteicas que estão mergulhados em uma substância amorfa, que é constituída basicamente de ácido hialurônico e colágeno. À medida que as pessoas vão envelhecendo, a quantidade dessas substâncias vão diminuindo. Por isso que elas tendem a ter uma pele com rugas, né? Uma pele mais enrugada, com menos elasticidade, porque vão perdendo a quantidade dessas substâncias aí no tecido. Essa substância amorfa, então, com alto grau de hidratação, permite a melhor difusão dos nutrientes. Então, passam nutrientes e gases do sangue para as células e os resíduos dessas células para dentro do sangue. Por isso que fala que tomar água é tão importante para manter uma pele saudável, porque você permite uma melhor hidratação dessas células. E com isso, atrai muitos íons. Isso gera um grande potencial osmótico que faz com que essas células consigam absorver água do sangue por osmose. Você acaba, então, hidratando mais essas células e mantendo a produção de colágeno, de substâncias muito mais eficiente. Tipos de fibras que a gente tem. As colágenas são aquelas mais esbranquiçadas, né? Que são compostas basicamente pela proteína colágeno. Então, a gente tem na derme esse colágeno que serve para resistir à tração, ele confere resistência. Então, quando ele é tensionado, né? Ele estica a nossa pele, ele mantém essa estrutura. Quando uma pessoa tem deficiência, ela não consegue manter essa elasticidade. Por isso que perde, né, essa estrutura da pele, provocando aí as rugas. Um fato que a gente tem é a vitamina C. Quando uma pessoa tem deficiência de vitamina C no corpo, diminui a produção de colágeno e acaba, então, acarretando na perda de fibras desse tecido conjuntivo. Por isso que as pessoas falam tanto, né? Ah, vitamina C, passa vitamina C na pele, é importante para a gente conseguir ter a manutenção do colágeno. Então, ele é um precursor aí para a formação dessas fibras, tá? Dos 3 tipos que a gente tem, essas são as colágenas. Tem as elásticas, que a gente vai ver agora, que são formadas principalmente por 2 tipos de proteínas, fibrilinas e elastinas. Elas são fibras mais delicadas do que o colágeno. Elas vão se unindo por determinados pontos, como vocês podem ver aí na imagem, e isso confere uma maior elasticidade. Então, o colágeno dá estrutura. As fibrilinas e elastinas, elas dão elasticidade. Com o tempo, o que acontece? Essas fibras elas vão se calcificando, vão ficando mais duras, né? Então, elas vão perdendo um pouco dessa elasticidade. E temos as fibras reticulares, que elas são formadas por um tipo específico de colágeno, que é um colágeno tipo 3, e são mais finas do que as outras 2 que a gente tinha falado. Está representado para vocês aí na imagem também. Elas podem se ramificar e formar uma malha, que liga o tecido conjuntivo a outros tecidos. Geralmente, essas fibras reticulares, elas estão associadas a órgãos que estão relacionados com o sangue, como, por exemplo, medula óssea, que é onde a gente tem a produção de células sanguíneas, né, dentro do osso, o baço, que está relacionado com a defesa do organismo, os linfonodos. Então, aí a gente vai encontrar mais essas fibras reticulares. Tecido conjuntivo propriamente dito. Ele está distribuído por todo o corpo humano e pode ser classificado da seguinte forma. Ou ele pode ser frouxo, quando as fibras estão mais folgadas, ou ele pode ser denso, quando essas fibras elas estão mais unidas, estão em maior quantidade. Esse denso, ele pode ser modelado quando as fibras estão na mesma direção. Ou ele pode ser não modelado quando as fibras alcançam direções diferentes. Então, olha só, o frouxo, ele tem poucas fibras elásticas e colágenas que estão distribuídas em todas as direções e isso acaba gerando grandes espaços que são preenchidos por quem? Pela substância amorfa, que é aquela substância que a gente falou no qual ele está inserido.
A função dele é unir as estruturas corporais e permitir o movimento entre elas. Então, um exemplo clássico é a derme. A gente viu que a derme, ela tem a função de dar uma sustentação ali, uma base para o tecido epitelial e através dela passam gases, nutrientes, né? Então, ela vai preencher aquele espaço vazio ali abaixo da epiderme. E nós apresentamos, como tecido frouxo também, o tecido adiposo. Ele é formado por adipócitos, que são células especializadas em acumular gordura, e eles podem estar ou separados, ou eles podem se aglomerar, formando o tecido adiposo, que é chamado de hipoderme. Foi o que a gente falou que está abaixo da pele. Funciona como reserva energética, e essa camada de gordura também é isolante térmica e amortecedora de impactos, como a gente já tinha visto anteriormente. E o denso? O denso, ele pode ser chamado de denso não modelado, ou irregular, ou fibroso. Ele é pobre em células, porém ele é rico em fibras colágenas, que vão se distribuir em 3 direções. Observem aí na imagem, né? Essas fibras, elas não têm um padrão correto. E isso fornece resistência e elasticidade a esse tecido. Onde que ele vai ser encontrado? Nas cápsulas que protegem órgãos, como rins, fígado, testículos e também na derme. Então, a gente vai encontrar esse denso não modelado também na derme. Então, olha lá, epitélio, a gente tem o frouxo abaixo do epitélio e logo abaixo a gente tem o denso não modelado. E o denso modelado é aquele conhecido pelos tendões. Ele apresenta grande quantidade de fibras colágenas que estão dispostas de maneira paralela. Então, elas estão todas na mesma direção. Isso confere muita resistência, porém pouca elasticidade, diferente do não modelado. O exemplo mais clássico que a gente tem são os tendões. O que é um tendão? É algo que liga o osso ao músculo, né? E também os ligamentos, que ligam os ossos entre si. Galera, então esse é o tecido conjuntivo propriamente dito. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar os tecidos conjuntivos com propriedades especiais, que é o tecido adiposo, o cartilaginoso, o sanguíneo ou hematopoiético e o tecido ósseo, juntamente com o tecido muscular e o tecido nervoso. Um abraço e até a próxima aula!